Nós já vimos que o exercício da presença de Deus, ele tem um duplo objetivo: pensar sempre em Deus e depois, segundo objetivo, falar com esse Deus que nos está presente, que está presente na nossa alma, mas que também está presente na criação e especialmente na Santíssima Eucaristia. Nós vimos que no tempo de Abraão ainda não havia os sacramentos da nova lei, porém, Deus disse a Abraão: anda em minha presença. Então esse era o grande meio de santificação de Abraão. E em última instância, os sacramentos vão aperfeiçoar isso. Porque o batismo nos dá acesso à graça, ou seja, a presença de Deus na nossa alma. A Eucaristia vai intensificar essa presença. Então, de modo algum, os sacramentos vão dispensar esse exercício, mas vão nos ajudar a exercê-lo com mais perfeição. Então, em última instância, não nos basta receber os sacramentos que Nosso Senhor instituiu, mas é necessário vivê-los bem. Não só receber o batismo, mas viver bem esse batismo pensando em Deus que nos está presente pela graça, pensando em Deus que nós recebemos na Eucaristia. Então eu recomendo vivamente que, mesmo para quem já ouviu, assistiu a primeira conferência aqui, ouça de novo, ouça a gravação, porque esse é um tema da vida espiritual que nós devemos recorrer com frequência. Esse tema da presença, do exercício da presença de Deus. E mesmo eu que já pude ler a respeito disso, posso garantir que é um tema que nós devemos revisitar com frequência. Com o passar do tempo, nós temos uma tendência a nos esquecermos do valor, da importância de como exercitar a presença de Deus, fazer o exercício da presença de Deus. Então é um tema que deve ser revisitado com frequência. Então, vimos uma série de coisas, uma primeira conferência, e agora nós vamos concluir esse tema do exercício da presença de Deus. Eu havia dito na primeira conferência que, para se cumprir o exercício da presença de Deus, não é estritamente necessário que a pessoa reze ao longo do dia jaculatórias. Não é estritamente necessário, mas é algo possível. De todo modo, como diz aqui o nosso autor, que é um sacerdote cujo nome nós desconhecemos, é um autor anônimo, ele diz: no exercício da presença de Deus, não devemos fazer esforços exaustivos para o cérebro. Então não se trata de algo que vai nos cansar e nos tornar exaustos, nos deixar exaustos no final do dia. Porém, isso não exclui sacrifícios, abnegação. De fato, é necessário uma verdadeira mortificação cotidiana. Eu poderia estar pensando em outras coisas, mas não. Eu vou me esforçar e me recordar de Deus ao longo do dia. Especialmente aqueles pensamentos que nos induzem a pecados. Por exemplo, a recordação de uma mágoa passada. E aquilo eu fico ruminando ao longo do dia. Então aqui entra o espírito de sacrifício, a mortificação. Eu vou abrir mão de um mau pensamento do passado. Ou então de um mau pensamento sobre o futuro. Uma preocupação excessiva sobre um ponto do futuro, de algo que eu nem sei se vai acontecer daquele jeito, mas eu já estou projetando que vai ser daquela maneira, eu já estou catastrofizando que vai ser da pior maneira possível. E já estou alimentando os piores sentimentos sobre aquilo. Então eu vou fazer um sacrifício, uma verdadeira mortificação desse pensamento ocioso, cortando na raiz e fazendo o exercício da presença de Deus. Então, muitas das tentações diabólicas consistem em afastar a nossa alma da lembrança de Deus. Seja com o pensamento de algo passado, que vai me fazer alimentar maus sentimentos, como raiva, tristeza, desespero e assim por diante. Seja com relação a um futuro de algo que eu nem sei se vai ser daquela maneira, mas eu já estou catastrofizando. Então, muito do trabalho do diabo consiste em nos afastar do exercício da presença de Deus,
seja com o pensamento daquilo que é passado, seja com o pensamento daquilo que é futuro. Então, de fato, esse exercício exige um espírito de sacrifício. Eu vou ter que cortar o mal pela raiz, aquilo que me afasta da presença de Deus. Mas o nosso autor diz algo que é posso dizer, o centro dessa obra. Porque é uma constatação, posso dizer até mesmo trágica. Porque ele diz: a alma piedosa que não adota entre suas práticas diárias de devoção o exercício da presença de Deus, só fará, na melhor hipótese, progressos lentos e insignificantes na vida espiritual. Então, o católico que não se esforça para praticar o exercício da presença de Deus, no melhor dos casos, ele fará progressos lentos e insignificantes na vida espiritual. E talvez seja o nosso caso. A nossa queixa: eu não consigo progredir, sempre os mesmos pecados, sempre os mesmos problemas, porque talvez eu não pense em Deus ao longo do dia, e por isso progressos lentos e insignificantes na melhor das hipóteses. Isso já é terrível, mas o nosso autor continua. Ele diz: porém, é provável que sua vida espiritual seja apenas um cair e levantar contínuo, sem real progresso. Ainda deverá julgar-se feliz se não sucumbir a uma quase incurável tibieza. Então, em resumo, o que o nosso autor quer dizer é praticamente impossível o progresso espiritual sem o exercício frequente da presença de Deus. É praticamente impossível o progresso. No melhor dos casos, haverá progressos lentos, mas, na maioria dos casos, o que haverá é um cair e levantar constante. Cair e levantar constante. Tudo porque eu isolo a vida espiritual a momentos do meu dia. Eu tenho a oração da manhã, no melhor dos casos, a oração da noite, no melhor dos casos, o terço, e no resto do tempo eu estou disperso e, portanto, entregue ao espírito do mundo, o espírito da carne, dando ouvidos às sugestões do espírito diabólico. Então, veja, eu reduzi a vida espiritual a alguns momentos muito específicos e que é o menor tempo do meu dia. É algo como uns 10 minutos de manhã na oração da manhã, uns 5, 10 minutos à noite na oração da noite, um terço que muitas eu digo às pressas, já sonolento, cansado, mas ao longo do dia eu deixo que a minha imaginação voe nos piores pensamentos possíveis. Então, claro, é muito difícil progredir se eu não me esforçar por um trabalho de mortificação, por um espírito de sacrifício, em lembrar-me mais de Deus ao longo do dia. De todo modo, virá sempre aquela tentação de que, bom, isso aqui seria possível se eu vivesse num convento, num claustro, e o nosso autor diz, isso é falso. É falso dizer que esse exercício da presença de Deus está reservado à vida religiosa. Porque quando Deus disse isso a Abraão, anda na minha presença, Abraão não era um religioso. Ele era um homem casado que tinha os seus negócios, que tinha a sua propriedade para ele administrar, que tinha os seus empregados. Então era um homem a quem Deus disse para santificar os seus deveres de Estado por meio do exercício da presença de Deus. Então afastemos de nós, mais uma vez, isso eu já disse na conferência passada, afastemos essa tentação de julgar que é algo reservado a uma elite espiritual, aos religiosos. Não, isso é algo que a providência dá como meio de santificação para todos. Bem, o nosso autor enumera aqui alguns obstáculos para o exercício da presença de Deus. E o primeiro obstáculo que ele enumera consiste em embaraçar-se, ou seja, perder-se em negócios terrenos. Perder-se em negócios terrenos. Então, pensemos naquela pessoa que está o tempo todo dispersa, uma grande dispersão
da vista diante de diante de todo o espetáculo do mundo. Propagandas, vitrines, tudo aquilo que nos passa diante dos olhos no celular, muita dispersão. Nada me passa despercebido. Eu quero olhar para tudo. Eu quero olhar para todos. Eu não posso deixar nada passar despercebido. Então, a concupiscência dos olhos, essa sede de ver tudo, é um grande obstáculo ao exercício da presença de Deus. Porque eu não consigo me dedicar a esse pensamento de Deus e, ao mesmo tempo, estar atento para tudo. Para tudo. Não deixo passar nada despercebido. Então, isso enche a nossa imaginação e a nossa memória de imagens que são, no melhor dos casos, inúteis, mas frequentemente perigosas, em especial para a castidade. Então, isso vai me dispersar, vai fazer com que meus pensamentos também voem para objetos inúteis, quando não pecaminosos. Isso é um grande impedimento para me manter recolhido, pensando em Deus. Então isso vai encher a minha imaginação de criaturas, e desse olhar curioso surge de repente maus desejos. Isso vai alimentar maus desejos. Por exemplo, cobiça. Eu não deixo passar nenhuma vitrine despercebida, estou olhando para tudo. Ou então, pecados contra a pureza. Estou com o meu olhar disperso, de repente vem maus desejos contra o sexto mandamento. Então, claro, a dispersão da vista vai encher a nossa imaginação e a nossa memória de imagens inúteis, quando não pecaminosas, e de repente isso nos enche também de maus desejos. Então é por isso que é muito difícil se manter na graça se eu rezo de manhã para sair para o trabalho, mas ao longo do dia eu me entrego a tudo que estiver, o que passar diante de mim. Claro que isso vai suscitar maus desejos. Então o nosso primeiro combate espiritual é desenvolver um hábito, uma determinação de mortificação dos olhos. E vejam, isso era muito bem exercido pelos santos. São Luís Gonzaga era um herói em matéria de mortificação dos olhos. A gente sabe que ele mal sabia a cor do teto, de onde ele morava. E São João Bosco, uma vez, de passagem na França, foi convidado para visitar um monumento e ele se negou a ver esse monumento, por mortificação dos olhos. Era um edifício muito bonito, mas ele não quis olhar. Então veja, chega a esse heroísmo de Dom Bosco ter recusado um passeio. Então veja o heroísmo dos santos. A gente mancha a consciência por coisa muito mais baixa. Mas os santos chegam a esse nível de delicadeza de consciência. Não, eu tenho um compromisso de mortificação, eu prefiro não ver. Porque eu quero me entregar na lembrança, no pensamento de Deus. Então, o primeiro inimigo do exercício da presença de Deus é a dispersão da vista, a concupiscência dos olhos quando não é mortificada. Nós temos uma consequência desse mal, que é a concupiscência dos olhos, que é o fracasso da vida de oração, e em especial o fracasso da meditação. Por quê? Porque uma alma que se determina a fazer de manhã a oração mental, a meditação, certamente ela recebe muitas luzes dessa oração. Deus ilumina a alma que se propõe a fazer a oração mental, meditação, todas as manhãs. E ela então deveria, ao longo do dia, procurar manter o seu espírito atento àquilo que ela meditou, ou seja, recordar-se daquilo que ela meditou ao longo do dia. De tal modo que o exercício da presença de Deus vai ser como que uma extensão da meditação matinal, uma extensão da meditação. É por isso que os autores espirituais dizem para que a pessoa procure elaborar uma espécie de ramalhete espiritual. Ou seja, eu vou tentar sintetizar
aquele exercício matinal da meditação, uma frase, um pensamento, um propósito. Eu vou me recordar ao longo do dia. Então, um ramalhete espiritual. E eu vou pensar naquilo ao longo do dia. Então, eu vou exercer, vou praticar esse exercício da presença de Deus através desse ramalhete espiritual. Vou tentar me lembrar desse pensamento, desse propósito, de um pensamento afetuoso que eu vou me recordar ao longo do dia. Mas se eu me disperso demais, com bobagens, é claro que isso vai arruinar a meditação. Porque tudo aquilo que eu me dei o trabalho de refletir, de ruminar, de pensar na oração da manhã, eu já não me lembro mais nada no final da manhã. Todas aquelas luzes que eu recebi da graça foram dispersas. Imagine se nosso Senhor nos entregasse na nossa mão um baú cheio de joias e nos confiasse esse baú para que nós, então, cuidássemos bem dele. E aí nós saímos na rua com esse baú mal posicionado e de repente ele abre e as joias começam a cair no meio do caminho e de repente quando eu vejo eu perdi tudo. E aí nosso Senhor me perguntaria o que é que você fez daquelas joias e eu vou ter que responder que eu deixei perder tudo. Ora, o que nosso Senhor nos dá é muito mais precioso do que joias. Ele nos dá a luz da graça, que é um bem sobrenatural, que é um bem superior a qualquer bem desse mundo. Então é uma grande pena e uma grande tragédia para a nossa vida espiritual que a gente perca as luzes da graça que nos foram dadas pela providência na oração da manhã, na meditação. Então, essa dispersão da concupiscência dos olhos que não é combatida nos faz desperdiçar o bem mais precioso que Deus nos dá, que é a graça. Que são essas luzes que vêm especialmente na meditação que convém fazer todas as manhãs, de preferência nesse horário da manhã, porque assim ilumina o nosso dia inteiro. Então, o primeiro combate da alma que pretende fazer o exercício da presença de Deus é aquele combate contra a dispersão. Eu não posso me permitir ver de tudo, ouvir de tudo, ler de tudo, saber de tudo. Então já está na hora de tomarmos uma resolução, por exemplo, no que diz respeito ao uso das redes sociais. Eu não posso seguir todo mundo, ver todo mundo, ler tudo que está sendo publicado, escrito, não dá. É impossível. Isso vai saturar os nossos olhos, a nossa imaginação, a nossa memória de inutilidades e nos impede, então, de concentrar a nossa atenção na presença de Deus e de fazer bom uso das luzes que nos são concedidas na meditação. Então é preciso renunciar a essas coisas inúteis. São Luís de Montfort, ele diz que 3 coisas são necessárias para uma alma adquirir a sabedoria, o dom da sabedoria. E uma delas é um desejo ardente. A oração contínua e a mortificação universal, são as 3 coisas. Mas a primeira delas é um desejo ardente. Ora, se eu me disperso demais, eu já não tenho um desejo ardente. Porque eu estou desperdiçando energia com bobagem. Eu estou gastando a minha atenção com bobagem. Então, há uma refração de atenção para bobagem. Pelo contrário, o meu objetivo é concentrar o meu espírito, a minha atenção, focar naquilo que mais importa. E isso vai nos dar mais garantia, mais segurança de adquirirmos o dom da sabedoria. Desejá-lo ardentemente. E por isso pensar em Deus. E pensar nele com frequência. Pensar nele constantemente. Então, uma das condições para se adquirir a sabedoria, como diz São Luís Montfort, é o desejo ardente. Não posso me permitir ver de tudo, ouvir de tudo, ler de tudo, saber de tudo. Fofocas do trabalho, fofocas em ambientes diversos também, eu preciso cortar isso. Eu preciso tentar fugir disso.
Então, o primeiro inimigo aí é a moderação do uso das redes sociais, isso é bem importante para a vida espiritual. E depois um outro inimigo muito comum também são essas conversas inúteis em diversos ambientes, em especial ambiente de trabalho. Não posso me dar ao luxo de querer saber de tudo. No primeiro momento, pode ser que uma alma se entristeça com o exercício da presença de Deus. E isso é próprio da assídia, é próprio da tibieza. Porque a alma assidiosa, a alma tíbia, ela se entristece com o dever de procurar a própria santificação, com o dever de procurar o próprio progresso espiritual. Então, se essa alma se dá conta que ela vai ter que pensar em Deus ao longo do dia, isso pode entristecê-la num primeiro momento. Ah, como eu gostaria de estar pensando agora em outra coisa, ou de estar aqui rolando a tela do celular para me deleitar com novidades totalmente inúteis e desnecessárias. Ah, como eu gostaria de estar agora também vendo vídeos inúteis, um após o outro, sem parar. Então isso pode nos entristecer num primeiro momento. E esse seria um segundo obstáculo, inclusive, para o exercício da presença de Deus. É que haverá uma resistência do nosso espírito assidioso. No entanto, a alma que se entrega a esse exercício, pouco a pouco ela encontra as suas delícias em pensar em Deus. E esse é um efeito da caridade. Um dos efeitos da caridade é a alegria espiritual. A alma que está cheia do Espírito Santo vive imersa na alegria. Uma alma que está cheia do Espírito Santo, o primeiro fruto é a alegria. Então, é próprio de uma alma que vive na graça e que está procurando progredir na graça, que ela se alegre com a presença de Deus. Se alegre em pensar em Deus, se alegre de ir para a missa, se alegre de visitar o Santíssimo Sacramento, se alegre em fazer meditação, fazer leitura. Há uma alegria em procurar a face de Deus na oração e no exercício da presença de Deus. Enquanto que a alma assidiosa, ela vai sentir um peso. Ah, como eu gostaria de estar agora vendo um pouco de tudo no celular, ouvindo o que estão falando da vida alheia. Então há uma tristeza na presença de Deus e a pessoa só se satisfaz com as criaturas. Então é preciso combater isso. Nosso autor cita um outro obstáculo contra o exercício da presença de Deus, que é aquilo que ele chama de confusão dos pensamentos. Isso é aquilo que eu havia dito lá no começo. Os pensamentos inúteis sobre o passado ou sobre o futuro. Pensamentos até mesmo, não só inúteis, mas até mesmo perigosos. Sobre o passado ou sobre o futuro. Lembranças do passado que nos corroem ou temores do futuro que nos agitam, que nos perturbam, que podem nos encher de medo, de desespero e assim por diante. Então, a confusão dos pensamentos. O diabo vai lançar contra nós, vai semear na nossa alma pensamentos inúteis ou sobre o passado ou sobre o futuro. Então, o melhor remédio contra essa confusão dos pensamentos é o exercício da presença de Deus. Cortar o mal pela raiz. Não dialogar com o diabo. Não dialogar com o diabo. É tentação. Não discuta. Fuja imediatamente. Não tente revidar, não tente responder, não tente dar razões. É para extirpar o mal pela raiz. É para defenestrar, é para lançar fora esse pensamento assim que ele aparece. Não dialogar com o diabo. Com o diabo não se dialoga. Pensamento inútil, a gente só dispersa, só afasta, expulsa, não dialoga. A lembrança de Deus vai rapidamente mostrar para essa alma que aquele pensamento era nocivo,
que iria afastá-la do amor de Deus, da confiança em Deus, da confiança na providência, e assim por diante. Uma pessoa que não se esforça em praticar o exercício da presença de Deus, ela vai ser assaltada o dia inteiro por pensamentos confusos, inúteis, perigosos, ou sobre o passado ou sobre o futuro. Então é o exercício da presença de Deus que vai nos ajudar a purificar os pensamentos daquilo que é diabólico e nocivo. O nosso autor também põe o exercício da presença de Deus como remédio contra o nosso orgulho secreto. Contra o nosso orgulho secreto. Por quê? Porque muitas vezes as almas que se dedicam à oração, à vida espiritual, têm uma secreta aprovação de si mesmas. Essas almas. Ou seja, faz obras espirituais, mas com uma intenção ainda muito manchada de amor próprio secreto. Quer dizer, eu me acho muito bom por estar fazendo aquilo. Está todo mundo olhando para mim, pensando, ó, como é devoto, como é devota. Ó, como eu sou bom em dar essa esmola. Ó, como eu sou bom em fazer isso, fazer aquilo. Então, muitas vezes nós vamos observar esse fenômeno que uma obra que julgamos fazer por Deus, temos um secreto, uma secreta complacência de si mesmo ao fazer essa boa obra. Então, o exercício da presença de Deus nos ajuda a combater essa falta de simplicidade, de reta intenção nas nossas boas ações. Pensar em Deus, não pensar em si. Pensar em Deus, não pensar em si. Esquecer-se de si. Se não me falha a memória, era São Bernardo de Claraval que havia dito, quando o demônio vinha lhe sugerir a vanglória numa boa obra, ele dizia ao diabo: chegaste tarde, já ofereci a Deus. Ele combatia o demônio com esse pensamento: chegaste tarde, já ofereci a Deus, já pertence a nosso Senhor. O nosso autor põe também um outro obstáculo ao exercício da presença de Deus, mas na verdade o exercício é exatamente o remédio contra esse obstáculo, que é o mau humor. Ou aquilo que ele chama de depressões morais. Então, o exercício da presença de Deus é um remédio muito poderoso contra a melancolia, contra a tristeza, contra o rancor, contra o mau humor, contra a irritação, descontentamento, abatimento e assim por diante. Quer dizer, ao invés de eu pensar em mim, no mal que me foi feito, naquela situação na qual eu não obtive vantagem, ou que eu perdi, ou que esqueceram de mim, não se lembraram de mim, enfim, aquelas situações de amor próprio ferido, em que eu tenho a tentação de pensar em mim e ruminar o mal que me foi feito, eu devo pensar em Deus. Nós temos uma tendência muito grande do nosso amor próprio em pensar sempre em nós mesmos. Uma tendência muito grande em pensarmos em nós mesmos. Na verdade, São Francisco de Sales diz que quando a gente morre, o nosso orgulho morre meia hora depois. Então, o médico tem que esperar um pouquinho para constatar o óbito dos dois, né? O orgulho morre meia hora depois. Ele não quer abandonar o cadáver, ele quer ficar ali. Então, em razão da nossa grande tendência ao orgulho, nós estamos sempre lamentando o amor que não recebemos das pessoas, pobrezinho de nós. Mas o mal que fazemos a nosso Senhor pelo pecado, a gente não chora uma lágrima. A gente não rumina
Um minuto depois da confissão, todo o pecado que cometemos e a necessidade de fazer penitência. Assim que nós confessamos, esquecemos o pecado, esquecemos a necessidade de fazer penitência, de reparar a ofensa passada, parece que não tem mais nada a ser pago no purgatório, está tudo resolvido. Então, a gente esquece com muita facilidade o mal que fazemos a Deus, e inclusive ao próximo, e pensamos sempre no mal que nos foi feito. Sem contar, é claro, desânimo, tristeza, melancolia. Como eu disse, o fruto da caridade é a alegria espiritual. Então nós não podemos alimentar tristeza. Existe uma tristeza legítima? Sim. Por exemplo, a tristeza de ter pecado, que é a contrição. A contrição é uma dor, é uma tristeza por ter pecado. Então ela é boa. Se o objeto é legítimo, a tristeza é legítima. Agora, entristecer-se sem motivo é pecado. Entristecer-se sem motivo é pecado. Então, aqueles jovens que de repente vem lá um sentimento de desânimo porque alguma coisa deu errada no trabalho ou em casa. Aí ele se lança na cama ou no sofá, põe os fones de ouvido e liga uma música melancólica dos anos 80, sei lá. Pronto, você está ofendendo o Espírito Santo por alimentar tristeza, por ficar curtindo a tristeza. Ou então, fenômeno mais feminino que masculino, vai ver uma série em que tenha muito sofrimento, tristeza, amor não correspondido. E aí ela vai embora, ele nunca mais vai vê-la. Oh, que triste. Tô nem aí. Enfim, essas coisas fazem mal para a vida espiritual. Você não vai sair dessa musiquinha ou dessa série do mesmo jeito que você começou a assistir. Vai sair pior. Porque vai ter menos vontade de fazer oração. E é bem provável que nesse dia não tenha oração nenhuma. Porque alimentar tristeza voluntária ofende ao Espírito Santo. Precisa ser em propósito e tristeza voluntária. Como que pode uma alma que é vaso do Espírito Santo, nós somos templo do Espírito Santo, nós alimentarmos tristeza sem propósito? Uma coisa é a tristeza legítima. Por exemplo, a tristeza do luto, que é legítima. Ou a tristeza sobrenatural, que é a contrição. Outra coisa é ficar curtindo dor, curtindo tristeza. Isso não é bom. Isso não é bom. Porque sempre vai nos afastar da alegria própria de uma alma que é habitada pelo Espírito Santo. Você não pode ofender o divino hóspede. Você não pode ignorar a esse ponto o divino hóspede. Se ele está ali, não há lugar para essa tristeza diabólica. Então fuja dessas músicas de sofrência, como dizem por aí, ou dessas séries aí de amor não correspondido. Oh, ela foi embora, e agora? Ou ele foi embora. E a pessoa chora rios de lágrimas e o ator está ganhando rios de dinheiro com essa série. É você que está sofrendo e ele está lá curtindo a vida dele. E você está sofrendo por uma ficção. Veja o poder da ficção para destruir a nossa vida espiritual. Né? Então, tomar muito cuidado com isso. Como diz o nosso autor, quem vive na presença de Deus, vive de fé. A esta luz, a cruz perde a sua amargura e revela-se como um benefício de Deus para nos purificar e santificar a alma. Então, quem vive na presença de Deus encontra sentido até no sofrimento, encontra sentido até na dor, até na tristeza. Até a cruz ganha sentido na presença de Deus. Outro obstáculo que o exercício da presença de Deus vai corrigir, vai sanar, são as distrações na oração. E essa é uma queixa muito frequente das almas. Quando eu vou rezar, me vem muita distração, eu não consigo terminar o terço, rezo muito distraído. Isso é consequência daquele primeiro problema que nós vimos, concupiscência dos olhos.
Ou seja, eu me entrego demais ao espírito do mundo. Eu vejo de tudo, eu ouço de tudo, eu quero saber de tudo, e assim eu vou enchendo a imaginação e a memória de inutilidades. E isso tudo depois repercute na oração. Quando você decide rezar, vem uma avalanche de pensamentos inúteis. Músicas que vêm à memória, séries, piadas muitas vezes impuras. Vem tudo. Tudo isso é, com o perdão da palavra, regurgitado pela nossa memória durante a oração. Esse é o preço da gente alimentar a concupiscência dos olhos. Depois tudo isso é regurgitado na oração. E aí eu não consigo rezar, vem muita distração de bobagem. Agora, se eu me dedicar ao longo do dia a pensar mais em Deus, quando eu decidir fazer a oração do terço, eu já passei o dia na presença de Deus, será muito mais suave. Também a oração da noite e a Santa Missa, que eu já passei o dia na presença de Deus. E eu não preciso fazer um esforço hercúleo, colossal, para tentar me controlar, porque vem muita coisa, muita bobagem. Eu já passei o dia na presença de Deus. E assim será mais fácil permanecer na presença de Deus na oração. Muitas pessoas se queixam de que rezam e parece que Deus não ouve. Mas é claro, você não se ouve. Como é que você quer que Deus a ouça? Se eu rezo como quem fala com as paredes, se eu não presto atenção sequer naquilo que eu falo, como que eu quero que Deus me ouça? A minha oração, ela é praticamente uma oração digna lá do papagaio, né? Ele aprende mecanicamente, ele só repete, né? Então eu não posso rezar como um papagaio que aprendeu a repetir umas palavrinhas. É simpático o papagaio, mas nós na vida espiritual somos criaturas racionais. E o Salmo diz: Deus nos criou um pouco abaixo dos anjos. Então nós devemos rezar uma oração mais parecida com a dos anjos que com a dos papagaios. Até porque papagaio não reza. Mas você pode ensiná-lo a fazer uma oração, mas ele não vai para o céu mesmo assim. Ele não vai para o céu. Então veja, se a gente reza tão distraído, tão perdido em outros pensamentos, depois a gente se queixa que Deus não nos ouve, mas é claro, eu não me ouço. Eu rezo como quem fala com as paredes. Ora, oração é um colóquio amoroso, é um diálogo entre o meu coração e o coração de Jesus. Santa Teresa de Ávila diz isso, que a oração é um colóquio amoroso com aquele de quem nós sabemos que somos muito amados. Então é falar com alguém que sabemos que nos ama muito. Então devia ser uma coisa muito muito tranquila, muito leve, muito agradável. Deveria nós deveríamos concentrar toda a nosso afeto na oração, porque sabemos que nós somos muito amados e Deus espera a nossa oração. Então, a ausência do exercício da presença de Deus dificulta que a nossa oração seja eficaz, que Deus ouça, porque nós não nos ouvimos. Além disso, um outro mal na oração é a irreverência. Irreverência na oração. Não só distração, irreverência. Por exemplo, vou à missa, mas me sento no banco da igreja como se eu estivesse no banco da praça ou no sofá de casa, muito à vontade, muito livre. Parece que eu não estou diante da divina presença de Jesus Cristo na Eucaristia. Então, de fato, se eu não penso em Deus, pouco a pouco eu vou ignorá-lo, até mesmo quando eu estou na igreja. E por isso, muitas vezes, também não somos atendidos, porque a nossa oração é irreverente. Falta respeito no lugar santo ou durante a oração.
Então, às vezes, o que eu tenho que fazer não é só ficar aumentando devoção na minha vida, aumentando devoção, mas é fazê-las bem feitas. A devoção mais perfeita é aquela devoção que eu faço com espírito de fé. Se é uma novena a Nossa Senhora ou a São José, claro que a intercessão de Nossa Senhora é mais eficaz. Porém, pode ser que eu ganhe mais graças numa novena de São José se eu rezá-la bem, com atenção e devoção, do que uma novena de Nossa Senhora que eu rezo de qualquer jeito. Então, a eficácia, ela também depende das minhas disposições. Rezar com reverência. Muitas pessoas podem perguntar ao sacerdote, ao confessor, ao diretor, como é que eu faço para me entregar mais a Deus? Como eu faço para me entregar mais a Deus? Sobretudo aquelas pessoas que não vão para a vida religiosa, nem para o convento, nem para o mosteiro, nem para o seminário. Como que eu faço para me entregar mais a Deus? Eu já faço tanto pela igreja, eu já faço tanto pelo apostolado, eu ajudo de tantas maneiras, mas parece que ainda me falta algo. O que é que eu devo fazer? Ir mais vezes à missa? Me confessar mais vezes? Rezar o rosário? Ora, Deus nos quer por inteiro, porque Ele é o nosso autor do nosso corpo e da nossa alma. Ele nos quer por inteiro. Então Deus não quer apenas as nossas obras exteriores. Deus não quer apenas ser o Senhor das nossas obras exteriores. Ele quer ser também o Senhor dos nossos pensamentos. E talvez seja isso que eu ainda não lhe dei. Talvez eu ainda quero ser o Senhor daquilo que eu penso ao longo do dia. E como eu disse, nós temos um grande orgulho. Então, nossa tendência é esse pensamento voltado para si. E por isso, nosso objetivo seria devolver a Deus os nossos pensamentos, pensar mais nele ao longo do dia. Permanecer unido a Deus também nos pensamentos, sempre que possível, quando isso é possível. Por exemplo, uma pessoa que tem um trabalho intelectual, ela precisa ler. Um advogado tem que ler um processo. Um professor tem que dar uma aula. Ele não consegue fazer o exercício da presença de Deus de modo ininterrupto. Mas também não quer dizer que ele não pode fazer nunca. Claro que ele pode fazer em vários momentos. Está lavando a louça, pensando em Deus. Está andando na rua, pensando em Deus, muitas vezes rezando o terço. Está dirigindo, pensando em Deus. Então é sim possível pensar em Deus muitas vezes por dia. E assim nós entregamos a Deus o nosso interior, os nossos pensamentos. E não deixamos assim que o diabo semeie na nossa alma pensamentos inúteis, intrusivos, pensamentos de confusão. Se nós nunca pensamos em Deus ao longo do dia, mesmo que eu reze de manhã, de noite, o terço, etc., a tendência é que eu me torne assidioso. Porque eu passo a maior parte do dia desligado de Deus. Não penso nele, não rezo. Claro, porque tem que cumprir os deveres de Estado. Então isso vai pouco a pouco esfriando a nossa alma. Então é necessário procurar ao longo do dia manter aceso esse fogo da caridade. Não só fazer uma oração da manhã bem feita, mas manter aceso esse fogo da oração, esse fogo da caridade ao longo do dia. Pense, por exemplo, no ferro elétrico. A gente colocou ele na tomada, ligou, está lá quente, está passando a roupa. Mas quando a gente desliga, tira da tomada, o que acontece? Ele vai resfriando aos poucos. O calor vai se dispersando, vai se dissipando com o contato com o ar que não está aquecido. Assim também a nossa alma. A gente sai da oração com o desejo de amar a Deus. Mas aí eu me disperso com isso, me disperso com aquilo. De repente, algum pecado de fraqueza, falei uma palavra que eu não devia ter falado, pensei em algo que eu não devia ter pensado. Por algum respeito humano, eu ri de uma piada indecente. Então, o calor da caridade vai se
dissipando com o passar do dia. E pode ser que no final do dia eu esteja muito frio para Deus. Então, o que é que vai nos manter mais acesos, o fogo da caridade mais aceso ao longo do nosso dia? O exercício da presença de Deus. Então, é Ele que vai manter viva a chama da graça, a chama da caridade que foi acesa na oração da manhã, em especial na meditação. Então, é um grande remédio contra a assídia, é o exercício da presença de Deus, para que não nos tornemos frios, ou quem sabe mornos para com Deus. Então, o resumo dessa segunda parte é algo que eu já havia dito lá na primeira conferência sobre o recolhimento, mas é o essencial desse tema. O verdadeiro cristão é um homem que caminha na presença de Deus. O santo é um homem recolhido, como eu havia dito na primeira conferência. Então esse é o verdadeiro cristão, esse é o verdadeiro devoto e, consequentemente, esse é o santo. Não é o homem que levita, que faz milagres, ou que faz profecias, cura os enfermos, ressuscita os mortos. Não, a santidade não consiste nesses fenômenos extraordinários. A santidade é conduzida até a perfeição, o exercício da presença de Deus. O verdadeiro cristão é aquele que procura, ao longo do dia, fazer tudo na presença de Deus, sempre que possível. Não nos esqueçamos daquela declaração de Santa Teresinha. Nunca passei mais que 3 minutos sem me lembrar do bom Deus. Então procuremos, ao longo do dia, santificar os deveres de Estado por meio desse exercício, que é um dos principais remédios, um dos mais importantes remédios contra a tibieza, a assídia, que vai nos ajudar a não reduzir a nossa vida espiritual a um cair e levantar constante, sem progresso. Qui diceris